Requerimento número 38 de 2015. Requer ao prefeito municipal informações sobre a reforma da rodoviária após incêndio em ônibus. Requeiro ao senhor prefeito municipal, depois de observadas as formalidades regimentais de estilo, que nos oficie informando quais as providências que serão tomadas para a recuperação da rodoviária municipal, se essas serão de responsabilidade da prefeitura ou se existe uma seguradora que irá responder pelos danos causados. Interessado, vereador Paulo Miranda Caetano. Requerimento número 38 de 2015 está em discussão. Com a palavra, vereador Paulo. Mais um requerimento endereçado ao prefeito. Agora sobre a rodoviária, que está lá um caos, caindo aquilo lá e ninguém toma uma providência. Eu não sei se o que aconteceu lá, se foi uma fatalidade ou alguém agiu de má fé, mas a população continua pagando o preço pela omissão do prefeito, que não faz o procedimento que tem que ser feito. Ou ele tem que notificar a empresa para fazer o serviço, ou o município tem que fazer o serviço, ou alguém tem que fazer e depois ressarcir o outro. Quem tiver errado. O importante nisso tudo é que o povo não pague o preço de ver aquela pouca vergonha que está lá. Uma vergonha para quem chega em Guajal. Eu trabalho ali do lado, converso com o pessoal, pessoas que vêm de fora, pessoas que lamentam por aquilo ali, os munícipes que estão ali, pessoas que estão ali querendo saber quem vai fazer o procedimento, e o prefeito não se comunica, não fala nada, a empresa não fala nada, não tem uma resposta, o vereador aqui, ele acha que é vereador mesmo, ele não está nem aí, ou você faz o requerimento, ele não responde, como a maioria desses requerimentos, que ele não vai responder mais uma vez. Tanto que no ano passado, eu fui obrigado a pedir pro jurídico da época para encaminhar os meus requerimentos para o Ministério Público, porque ele não responde. Ele é omisso até nisso daí. Mas vou aguardar uma resposta dele, ou para ver quem que vai fazer esse procedimento e acabar com esse transtorno que a população vem sofrendo lá, passando lá. É sol, é chuva, e aquele telhado que está correndo o risco de desabar, cair na cabeça de alguém, depois vai falar que não sabia de nada. Complicado. Continua em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado por unanimidade. Você foi a penúltima da última e a Geni foi a última. A Geni foi a última. Você seria o primeiro hoje. Isso, para todo mundo. Viu? Mas assim, a ordem alfabética começa pelo A, depois pelo E, É só para evitar ter desculpa. É que teve várias sessões que houve discussão, porque de passar assim, porque pulou. Então a ordem alfabética acaba que isso aí vai girar do mesmo jeito, tá? Tanto faz, né, gente? Vocês vão querer falar, fala. Vamos lá.
Nada havendo a tratar, passamos agora ao tema livre. Com a palavra, vereador Ito. Hoje, se fosse, ele seria o primeiro. Não, ele não, é Genis. Senhor presidente, quero aproveitar aqui o tema livre. Quero falar sobre os requerimentos que foram feitos para a liberação de verba junto ao nosso deputado Aldo Demarque, um deputado que vem conseguindo para a gente aqui nesses 2 últimos anos uma quantia bem relevante para o nosso município em benfeitorias, e por isso que eu venho pedindo para ele sobre que ele consiga liberação de verba para a gente investir juntamente, lógico, né, com o seu prefeito, que consiga fazer um investimento no melhorias nos espaços físicos destinados ao esporte, que já vem há muito tempo mesmo, que vem precisando, e vai passando o tempo e nada é feito, né? Então gostaria muito que, lógico, chegando nas mãos do seu deputado, que ele olhasse com carinho para poder nos ajudar nesse sentido. Por enquanto é só. Com a palavra, vereador Edgar Mota Espíndola. Meu boa noite a todos e a todas, senhores vereadores, vereadoras, presidente da mesa, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, internautas, aqueles que nos prestigiam hoje aqui nesta casa. Eu gostaria hoje de fazer uso dessa tribuna e ser bem rápido e categórico no que eu vou falar sobre os requerimentos que foram feitos, sobre a questão das lâmpadas queimadas. Eu acho que é dever do município, da empresa que estava fazendo o serviço até o ano passado, de entregar pronto. E é o dever nosso cobrar mesmo. Assim como vereador, como cidadão da cidade, como usuário. Nós pagamos lá, vem na nossa conta de energia, né, a taxa de iluminação pública. E a taxa de iluminação pública não é só aquela que nós usamos na frente de casa, é aquela das avenidas todas. Mas não é isso que eu queria usar a tribuna hoje. Eu venho hoje em nome dos comerciários da nossa cidade, alguns, nem todos, sobre um assunto bem polêmico. Bom para você aí, Januário. Bem polêmico. Questão das multas, das avenidas, dos estacionamentos. Hoje os que estão estacionando paralelo aos canteiros, né? A Guarda Municipal está fazendo o seu trabalho, que é a sua obrigação de fazer. E por incrível que pareça, é lei, e a lei tem que ser cumprida, tem que ser feita. Mas assim, olhando por um outro prisma, por um outro lado, por outro ângulo, melhor falando, o que nós podemos dizer? É que os conchalenses e as pessoas que venham trabalhar na nossa cidade, que visitam a cidade nossa, não estão sabendo que a partir de alguns dias atrás começaram-se a efetuar as multas. Não pode se parar ao lado esquerdo. Eu fiz uma relação assim, pedi carinhosamente ao senhor prefeito, através dessa tribuna, ao senhor presidente, que possa encaminhar isso depois para mim, averiguação da Avenida João Paulo II. A João Paulo II é que vem do cemitério até ali no Comercial Alvorada, perto da rádio. Um espaço grande. Oi? Da rádio comunitária, que eu saiba que tem essa. Ali é um espaço grande, então eu não vejo assim que atrapalhe o trânsito. Eu sei que é lei de trânsito, não se pode fazer isso.
Mas eu queria que olhasse com carinho a Avenida João Paulo II, a Avenida Mojimirim, a Francisco Magnusso, o Nelson da Cunha e a Ângelo Zano, que são as avenidas grandes que tem um canteiro central no meio. Anselmo Zano, desculpa. E que pudesse, junto com a Comutran, fazer o quê? Olhar e analisar o trânsito, se não pode parar, porque não tem. Hoje a turma reclama assim, mas ninguém está sabendo que estão multando, mas não tem placa de indicação, não tem placa de nada falando alguma coisa. Que faça-se um estudo. Faça-se um estudo. Sinalize, ou manda avisar pela rádio, ou manda um caminhão, um carro de som avisar na rua a partir de tal data, e proibir de estacionar em tal lugar, ou então fazemos lá uma marcação de solo de 45 graus, que eu acho que vai ser o melhor para todo mundo. O estacionamento de 45 graus, eu acho que iria melhorar. Eu estou falando isso pelo seguinte, por que eu falei comerciários? Porque se você analisar o lado direito de todas as avenidas, a maioria são casas. E quando não são casas, tem 2, 3 comércios. E você não pode parar, porque é rebaixamento ou é a garagem de alguém. Você vai parar na casa de doce, um exemplo. Você vai parar na casa de doce, só tem um lugar para parar. Se não tiver outro lugar, você tem que ficar rodando meia hora até alguém sair para você estacionar. Tá? Por essa razão. Outra razão, aquelas árvores gigantescas que tem nas avenidas, a sombra vai ficar para quem? Para nada. Geralmente estaciona ali porque já tem sombra. Então eu gostaria de pedir assim, carinhosamente, assim, do fundo do coração desse vereador aqui, que olhe com carinho mais a população. Muito obrigado. Com a palavra, vereadora Geni. Bom, eu vou começar sobre um assunto polêmico que saiu no Polêmica. Eu fui capa do jornal, então eu acho que agora que já saiu para a cidade inteira e todo mundo me questiona o que você vai fazer, porque assim, as pessoas ficaram um tanto quanto revoltadas até, porque eu falei a verdade e levei um processo. Agora, o que eu vou fazer, vocês vão ver depois. Agora, tudo que eu estou fazendo é dentro da legalidade. Eu acho absurdo que eu cobre o chefe de gabinete do prefeito, seu Claudemir Viganó, e ele venha me processar pedindo indenização, porque eu falei a verdade. É um absurdo isso. Agora, eu não sei se eles querem calar a minha boca. Agora, se for por isso, perdeu tempo. Vou continuar cumprindo a minha função de vereadora. Vou fiscalizar, que é a minha obrigação, inclusive quando se trata de dinheiro público. Quem está na chuva é para se molhar. Eu estou molhadérrima. Por que ele não pode? Eu aqui sou alvo de calúnias inúmeras por parte de algumas pessoas dessa prefeitura. De calúnias. E eu não venho aqui caluniar ninguém. Então, isso é um absurdo. Mas cada um tem a sua forma, de fazer as coisas. A juíza determinou que eu tirasse o que eu coloquei no Facebook. Óbvio, sob pena de multa. Óbvio que eu sou uma advogada e vou cumprir o que determina a lei e uma determinação judicial. Sou obrigada a cumprir. Estou cumprindo. O processo ainda está correndo. E lá na frente vai ser dada uma sentença. Não sei o que ela vai falar. Continuo falando que, a meu ver, no meu entendimento, eu não cometi nenhum ato que denegrisse a moral de ninguém. Muito porque eu falei uma verdade. Se a pessoa não quer que fale, não faça. E eu não falei da vida particular do cidadão. Falei como vereador e da vida pública. Eu não vejo a Paula, até vou usar o nome, vou pedir desculpa, mas eu não vejo a Paula, que é diretora, a Dalva, a Sandra e tantos outros concursados nessa prefeitura pegar o carro da prefeitura e almoçar em casa. Eu não vejo isso.
Então, vou continuar fiscalizando. Se cada vez que eu fiscalizar eu levar um processo, vou fazer o quê? Eu vou continuar fazendo minha função. Sou paga para isso. Com o dinheiro de vocês, da população. Está me pagando e eu tenho que cumprir minha função. Né? Então, eu só quero dizer que não vão me calar. Tá? Vou continuar falando, vou continuar aqui cumprindo as minhas obrigações de vereadora. Para quem não sabe o que é obrigação de vereadora, na próxima eu trago uma listinha, que hoje não deu, porque eu tenho muita coisa para falar, gente. Tá? Então, as pessoas que estão questionando, eu nem ia tocar no assunto, mas como fui capa do jornal Polêmica e a cidade toda tomou conhecimento, então eu acho que agora não tem nenhum problema em falar aqui nessa tribuna, né? Gostaria também, só mais uma coisa. Da outra vez que eu falei aqui na tribuna a respeito dele, eu falei que ia denunciar no Ministério Público. Já está denunciado. E o processo vai correr, o dele também. Tá? Gostaria de falar também do dinheiro aqui do hospital. De novo, eu já falei dia 16, que foi a sessão extraordinária. E vou falar de novo para quem não estava presente ou quem não assistiu, porque hoje é ao vivo, né, os internautas estão assistindo, que é o seguinte. Eu vou falar tudo de novo, os vereadores aqui já ouviram. A Câmara de Vereadores repassou 150 mil para o hospital. Como não podia repassar esse direto para o hospital, esse dinheiro, repassou para a Prefeitura, foi feito um acordo de cavalheiros e a Prefeitura tinha que repassar para o hospital. Aí, nesta data, no final do ano, o senhor prefeito municipal, para variar, colocou uma postagem no Facebook, como querendo com duplo sentido, tipo dizendo assim, olha, o dinheiro esse ano não vai passar para o hospital, porque tem uns vereadores lá que não, tipo assim, que a gente não queria votar. Né? Foi isso que aconteceu. A última sessão nessa casa, em dezembro do ano passado, foi no dia 15. Ele podia ter mandado esse projeto no dia 15. Ele podia ter conversado com o presidente e mandado e a gente votava, não. Mas ele, na verdade, mandou os projetos para votar porque ele estava interessado, não era no hospital, era no parcelamento, para ele pagar do fundo municipal. Porque a falta deste parcelamento no final do ano acarretará várias dores de cabeça para ele, administrador, que não pagou as contas quando tinha que pagar. Os vereadores a que ele se referiu, fui eu, tem que falar que foi você também, né, Vando? Porque fui eu, ele não me encontrou, não encontrou o Vando, e o Robinho, ele falou por telefone, mas a convocação não pode ser por telefone. O Robinho estava em Ribeirão Preto, não é isso? Não pode ser por telefone, tem que ser pessoal, né? Então, se não tem um vereador assinando, não pode ter a sessão extraordinária. Aí eu falo para vocês, se ele estava tão preocupado com o hospital, por que ele não colocou o projeto no dia 2 ou dia 3 de janeiro? Não. Ele mandou o projeto para o dia 16, foi marcada uma sessão extraordinária. E pasmem. Aí o parcelamento que ele pediu lá atrás, que era de 24 parcelas, ele colocou em 60 meses. 5 anos. Ele paga 2. E o próximo prefeito que entrar paga mais 3 a dívida dele. Assim é fácil administrar. Né? Vai lá em casa, eu tenho um monte de dívida, você paga o resto. Eu pago metade, você paga o resto para mim. Lógico que é com o dinheiro do município que vai ser pago. Mas ele acaba atrapalhando e dificultando a vida e o andamento do município. Infelizmente, ele tem a maioria dos vereadores da Câmara que pensam e que entendem, e que eu respeito, que acha que votar no parcelamento de 5 anos, tá bom. Eu votei contra. Né? Agora, pasmem de novo. O dinheiro que a Câmara repassou, e eu tenho o documento ali que foi depositado, o dinheiro que a Câmara repassou, você não vai poder falar, infelizmente. Oi? 150 mil. Esse dinheiro que foi repassado, de 150 mil, foi repassado à vista. Ele mandou um projeto parcelando em 3 vezes. Dá para entender uma coisa dessas? Eu sempre falei aqui, gente, então, o que ele fez no Facebook? Ele tenta jogar a população contra
Agente vereador, porque nós não estamos à disposição dele, né? Que ele necessita que todos fiquem à disposição, fazendo o que ele quer que faça. Eu já falei que eu não sou funcionária dele, sou funcionária da população. Venho defender aqui a população. Tem que defender prefeito. E nem venho blindar prefeito aqui. Tá? O que foi feito? Foi feita uma emenda no projeto para que ele pagasse até o dia 30 de janeiro, que ele repassasse o dinheiro para as irmãs. Os vereadores aqui fizemos a emenda e todos os vereadores votaram a favor, né? Na sessão extraordinária. Só que ele pagou hoje, dia 2. Né? Então agora eu pergunto para os senhores, é muita preocupação com o hospital, né? Para ele colocar aquela postagem lá no Facebook? Prestem atenção, população, porque ninguém mais é bobo nesse município. Graças a Deus, as pessoas têm enxergado as coisas da maneira que elas são. Então eu vim falar mais uma vez sobre isso para aquelas pessoas que não ouviram e entendessem por quê. Não me achou no dia 30? Procure o dia 1º. Eu nunca faltei aqui em nenhuma sessão, ordinária ou extraordinária. Eu já vim na sessão doente. Enfim, então com relação ao hospital, eu gostaria aqui de deixar claro e vou falar mais uma vez. Até ele entregou o cheque hoje, parece que chamou alguns vereadores, mas ele nunca chama. Né? Mas não tem problema, eu estou aqui para votar o hospital. Não precisa aparecer, eu nem gosto, não ligo. E acho que é o que eu falei, a população tem visto o trabalho de cada um aqui, não tem necessidade, não faço a mínima questão de acompanhar ele em lugar nenhum. Gostaria de falar também sobre a água suja desse município. Até acho que eu deixei aqui em cima da mesa, só um segundinho. Eu me lembro que na campanha eleitoral, eu tenho uma foto lá até, que foi, não é minha, é o Valdeci que postou lá no Face dele. Ele erguendo uma garrafa de água suja, lá no Esperança 2 ou 3, acho que foi no 3, se eu não me engano. Eu até mostrei aqui, eu acho que eu mostrei foto, não me lembro se eu mostrei no telão ou se foi foto, não estou lembrada, então não vou falar besteira, mas eu mostrei aqui. E ele metendo pau na administração passada, que por incrível que pareça, a água começou a ficar suja na campanha. Provavelmente é coincidência, mas ficou... Eu não sei, a água sujou mais, teve algumas outras vezes, é óbvio, mas na campanha eleitoral a água vinha suja. Né? Foi um auê. Aí ele foi lá, mostrou a garrafa, meteu o pau, né, que está suja, e que ele ia melhorar, e que não sei o que, mas cadê? Cadê? Olha, isso é alvo de reportagem. Está aqui, gente. Tá? Isso que saiu no G1. Conchal e Notícias também publicou? Não? Então saiu no G1 da Globo. Publicou, né? Parece que eu vi lá. Então saiu aqui. Olha aqui, gente. Isso daqui, eu já questionei. Daí eles falaram aqui, a prefeitura foi ouvida, isso que está na reportagem. Tá? Que por causa da estiagem, que quando eu liguei aqui para o responsável, ele falou que era por causa da estiagem, que daí a água era suja, não sei o quê. Eu estou preocupada, porque eu quero saber que rio que eles estão captando, porque no fundo da minha casa é só esgoto que está tendo, não tem nem água. Tem que tomar cuidado com isso. Agora, aqui para a reportagem falou assim, olha, o problema é motivado pela estiagem e pela rede de encanamento antiga. Aí depois ele fala o seguinte, na mesma reportagem, que a prefeitura afirma que está indo nos locais, coletando água e tentando entender o motivo da água suja. Ora, ele não falou aqui que é estiagem, encanamento sujo, depois ele está tentando ver o que é? Alguma coisa está errada. Eu sei que quem trabalha nesses locais faz o serviço direito. Agora, precisa ver o responsável por isso.
Tá? Eu tenho algumas coisas, até inclusive com relação a isso, eu até vou olhar se isso aqui é caso de saúde pública, se isso aqui não tem que ser enviado pelo Ministério Público para ele entrar aí nessa situação. Porque eu já estou cansada de cobrar. Estou cansada. Até tem uma pessoa lá no Facebook que fala assim, e aí, Geni advogada, e as autoridades não fazem nada? As autoridades aqui também somos nós. Nós fazemos sim. Só que nós cobramos, pedimos. Quem tem obrigação de fazer, não faz, que é o prefeito municipal. É o que eu falei. Se ele quiser que a gente administre, vamos ter que mudar de lugar. Né? Então, é um absurdo o prefeito deixar chegar na situação que está. Porque não é uma semana. Não faz uma semana isso aqui. Né? Já deu tempo dele sanar o problema. A população não pode pagar por incompetência de seu ninguém. Tá? E, ademais, lembrando, todo o dinheiro que é administrado nesse município é nosso, da população. Eu só queria dizer também uma coisa. É o seguinte, eu estava falando do Claudemir, né? Depois eu vim falar dos veículos. Eu gostaria de falar o seguinte. Teve um roubo que aconteceu lá no tratamento de água em Tujuguaba. E, pasmem, funcionário do tratamento de água, ele tem que ir com o veículo próprio para trabalhar. Tem nenhum veículo da prefeitura que leve ele, não. Nem para trabalhar, nem para almoçar e nem para trazer de volta. Então, eu acho engraçado como que alguns cargos comissionados podem fazer uso do veículo público, da gasolina pública. E o funcionário que está indo trabalhar não pode usar. E furtar o veículo da pessoa que estava lá. A prefeitura, a meu ver, é obrigada a se responsabilizar por isso. Tá? A meu ver. Né? Gostaria de falar aqui, eu sei que o Ismar depois vai falar também sobre material escolar. Eu até cheguei aqui questionando o Ismar. Você desculpa, Ismar, porque o negócio realmente não era com você. É que hoje tinha uma pessoa no meu escritório e me perguntou sobre o material escolar. Como eu nunca sei de nada, porque nunca ninguém me fala nada, eu liguei no Departamento de Educação. E, engraçado, depois Valdeci, isso eu liguei antes do almoço, a parte da manhã, Valdeci marcou uma reunião com algumas pessoas para apresentar o material que vai ser dado. Ótimo! É obrigação dele. O dinheiro que comprou todo esse material bonito aí, eu espero que seja bonito e bom, é nosso. Não é o dinheiro do prefeito, que ele está fazendo um favorzinho para o município. Olha, eu vou fazer um favorzinho, vou dar o materialzinho para você, tá? É eu que estou dando. Não, é nosso dinheiro, dos nossos impostos. Então, não vem com balela para ele vir aqui depois falar alguma coisa, porque eu, na verdade, questionei para falar para uma pessoa. Eu nem ia falar nada na tribuna hoje. Até eu cheguei aqui, vi o material com o Ismar, falei, caramba, Ismar, nem falei hoje com a pessoa, liguei lá na educação, você já veio com o material. Ele disse que não tem nada a ver, né, Ismar? Foi você que quis, né, trazer, tal, mas assim, achei só estranho do prefeito marcar uma reunião logo depois que eu liguei no Departamento de Educação, na parte da manhã. Eu gostaria aqui de falar sobre uma pessoa que fez uma postagem no Facebook. Me parece que depois apagou. Eu não vou falar o nome, que eu não posso, né, porque a pessoa também não colocou meu nome. E eu até escrevi algumas coisas para eu tomar muito cuidado, porque eu gosto de falar e, de repente, né, escapa. Então, eu vou ler. A pessoa postou assim no Facebook uma grande ofensa. E eu queria falar para ele que eu não sou tão burra assim. Eu entendi a mensagem dele. Né? Eu gostaria de falar indireta. Na verdade, uma mensagem, uma indireta, né? Mas eu ia pedir para ele que acho melhor ele olhar para ele antes de mandar indiretas para mim. Né? Para ele se espelhar em mim. Que, de uma determinada maneira, eu estou muito melhor que ele, em todos os sentidos. Eu acho mais. Acho que essa pessoa é um lambe-botas de um determinado político. Ele vai entender quem é. Ele é um lambe-botas e esse político não dá mínima para ele. É uma vergonha.
Porque se uma pessoa não desse crédito no meu trabalho, eu viraria as costas e vou embora. Vou trabalhar em outro lugar, vou fazer outras coisas, vou crescer na vida. Vou viver uma outra vida, né? Isso porque, se ele comparar direitinho o que eu estou falando, ele vai saber o que eu estou falando. Tem pessoas que trabalharam muito menos que ele, ganham muito mais do que R$1.500. Muito mais. E eu nunca falei um A desse cidadão. Muito pelo contrário, eu tinha uma empatia por ele. Mas acho um absurdo uma pessoa ficar falando mal dos outros para ver se o político acha bonito, porque o político não gosta de mim. Quem sabe ele vai achar bonito e vai me dar uma migalhinha de atenção, uma migalhinha de dinheiro. Quem sabe, né? Acho que não, porque até agora não deu nada, né? Eu acho que você é uma pessoa amarga, invejosa, né? E doente. Acho que precisa se tratar também, né? Vai se cuidar, né? Vai ter o coração generoso, vai aprender a fazer o bem para as pessoas, não ficar falando mal dos outros, né? Porque as pessoas que você falou mal nunca fizeram nada para você. Isso de maldade. Então, meu amigo, pensa bem. Coloque no seu coração um pouquinho de Deus aí. Porque eu, quando vou falar alguma coisa, eu venho aqui, eu brigo na tribuna, mas eu brigo em benefício da população, da cidade. Eu não venho aqui lamber botas de nenhum político, não. Nem do Júnior, que foi prefeito, nem desse que está aqui, nem do presidente, nem de governador. Tá? Nem o vereador, de ninguém. E para falar de mim, lava a sua boca. Eu não vou nem falar de sua família, porque sua família não merece. Eu volto nas explicações pessoais. Obrigada. Com a palavra, vereador Ismar. Gostaria só de lembrar os senhores vereadores sobre o tempo regimental, 15 minutos. Eu não interrompi a vereadora, sim, mas só lembrando, eu vou cronometrar aqui, eu lembro vocês a hora que estiver encerrando. Ok? Obrigado. Quantos minutos ela falou? Passou de 15. Passou. Eu acho que passar um pouquinho não tem problema nenhum, né? Pouca coisa aí. Deixa passar, somos todos destacados. Mas é bom, só, legal. Né? Para não ter 30 minutos, um exagero, mas tudo bem. Senhor presidente, com respeito ao vereador Edgar, que ele falou das avenidas aí, concordo com ele. E também acho que a Avenida João Paulo, como tem muitos comércios, muitas guias rebaixadas, o pessoal já está acostumado para daquele lado, é uma avenida larga, pode-se pintar ali no solo estacionamentos 45 graus por enquanto, e depois fazer como é ali na Igreja Adventista, o estacionamento dentro. Para não ter muitos gastos ainda, eu acho que uma pintura de solo ali autorizante seria interessante. E alguma propaganda aí para orientar as pessoas que realmente a lei existe, a lei é federal, mas nunca foi cobrada de ninguém, tá? Agora começa-se a cobrar e o pessoal fica revoltado e de certa forma com razão. É uma lei muito... não é usada em lugar nenhum quase, então ninguém conhece, fica desconhecendo por inocência até. Muitas vezes já parei assim ali na avenida e os comerciantes ali realmente sofrem com isso, e tem outras avenidas também que vão ter esse problema. A Jenny falou desse Facebook. O Facebook foi criado para interagir as pessoas e não para ofender as pessoas, né? Então, eu particularmente pouco envolvo ali, mas é legal, as pessoas gostam, deixam elas que façam, mas procurar não ofender as pessoas, né? Procurar interagir mais de diversão, brincadeira, interação social, essas coisas. Divulgar alguma coisa, uma festividade, é legal. Senhor presidente, eu hoje pedi a ata da sessão anterior, não estava pronta porque realmente está difícil a
acompanhar, mas era para ver que no final da sessão, o senhor presidente, que me corrija se for por isso que eu queria ler, o senhor presidente, sobre o parcelamento do Conchal Prévio, o senhor disse que desde 2001 todos os prefeitos vinham fazendo sem parcelamento, certo? Foi mais ou menos isso que o senhor... foi a informação que nós obtivemos aqui na reunião. Foi uma informação errada. E essa informação errada me custou que um ex-vereador, amigo nosso, amigo meu, respeito muito, lá embaixo falou besteira para mim, me ofendendo. Que eu nem dei bola, porque ele não sabe nada do assunto, ele não entende muito. Ele procura tentar alguma coisa, mas infelizmente respeito, continuo respeitando, é meu amigo. Mas ele disse que nós, vereadores que votamos a favor do coisa, prejudicamos os funcionários públicos. Engano dele. Para começar, nós não prejudicamos funcionários. E se ele acha que prejudicou o funcionário, por que ele votou em dezembro? Dezembro teve votação, senhor presidente. O senhor devia ter pensado. Mas eu falei de 2001 a 2012. Ele citou assim, você não viu o que o Robinho falou? Que nunca teve parcelamento, eu não votei. Ele votou. Se votou enganado é porque não entende nada. Ele votou. E foi falar essa besteira para mim. Viu? Ele precisa aprender um pouquinho. Não é assim, é amigo meu, continuo respeitando, mas ele votou parcelamento Conchal Prévio na sessão, na legislatura anterior. Hoje ele não está como vereador, mas ele falou essa besteira para mim. Quer dizer, pô, eu peço que ele peça desculpa para mim, porque ele votou e nem sabia que votou. Que legal, né? Pô, legal mesmo. E falando nesse parcelamento, já que citou esse parcelamento, teve vários parcelamentos. De 2001 para cá, muitos parcelamentos. Aliás, de 97 a 2000, eu não peguei ainda a lei. Foi votado parcelamento. E não foi pago nenhuma. Tá? Em 2007, até... Depois veio essa nobre vereadora, a Geni, lembra? Ela estava como vereadora lá, se eu não me engano. Eu vou puxar essa lei e deve ter sido votado o parcelamento. Então não confirmo. Mas 2001 eu confirmo. Dou até o número da lei, 1273, que foi o ex-prefeito Valdeci que parcelou dívida do prefeito anterior do Conchal Prévio em 180 parcelas, que hoje, como ela é corrigida, hoje é 4 mil por mês, já foram pagos 157 parcelas. Conchal Prévio. Então, tudo aquilo que falaram está errado. Fora outras leis que foram votadas e não foram pagas. Estou pondo as que foram pagas alguma coisa. Outra lei, 1948. 18/12 de 2012. Essa é que ele votou e falou que não votou. Legal, né? Não sabe o que vota. Em 60 parcelas, que hoje ela corresponde a 2.623, já foram pagas por esse prefeito, dívida da Conchal Prévio do prefeito anterior, que não é do prefeito, a dívida é do município, gente, nós temos que entender isso. Mas é só para esclarecer o que ele veio falar para mim. Que ele não entende, infelizmente. Foram pagas já 25 parcelas. Depois teve um parcelamento nesse mandato, né? Que até a vereadora Geni votou favorável, realmente, ela falou que na próxima não votaria, e ela cumpriu, tá? Mas eu preciso ver se ela votou na outra época também, aquela lei, depois eu vou verificar também. Em 2000, eu não sei, ela foi vereadora, acho, né? Depois ela me corrige, que ela vai vir falar depois, 97 a 2000. E eu também não sei se houve parcelamento, mas me falaram que houve. O rapaz ia puxar a lei, tá? E também naquela época ninguém pagava nada de previdência. Lá de trás eu já contei a história. Mas não é, eu voltei nesse assunto por esse ex-vereador falar besteira para mim. E ele votou. Se prejudicou os funcionários, como ele disse, então ele prejudicou os funcionários, viu, funcionários? Que ele votou também. E votou consciente, porque se ele fala... Porque, na minha opinião, não prejudicou funcionários. Colaborou para que a administração continue recebendo verbas. E ela confessou a dívida e tem que pagar. E a dívida é do município, não é de nenhum desses prefeitos que passaram. Tudo começou lá atrás, já contei a história. Mas eu gostaria que ele pedisse desculpa para mim. Porque
Ele votou. E se ele fala que prejudicamos funcionário, ele que fala para os funcionários, eu prejudiquei vocês também. Ele assuma isso. Ele votou. É só. Com a palavra, vereador Vando. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, nobres companheiros, senhoras e senhores. O Adolfo hoje ele vai ficar famoso, que tem mais uma publicação dele no jornal, a respeito da represa, que eu tive a curiosidade de ler. Eu não estava aqui, estava viajando, mas na hora que eu cheguei, meu pai guardou para mim dar uma lida, que o prefeito cancelou o contrato da represa. Assim, só para esclarecer, na verdade, quem levantou essa área que tinha areia de baixo foi eu, em 2007. E eu chamava José Roberto, o cara, para vir conversar com o prefeito, que era o Valdeci. E ele não deu muita atenção pro cara. E qual que era a proposta minha? Tipo, o cara tira areia e dá uma represa pronta. Hoje, mais ou menos, é estipulado em 5 milhões. Você fazer uma represa. Então eu acho estranho, ele cancelar um contrato de uma pessoa. Se você tem a pessoa que vai dar para você a represa pronta, aí ele falou que vai fazer com o recurso do bolso dele. Eu acho estranho. Se você vai dar uma represa, vai extrair areia e vai dar represa para você, por que você vai cancelar o contrato da pessoa e tirar 5 milhões do bolso para fazer? Eu não consigo entender. Me desculpe, mas eu não consigo entender. Certo? Se está tão difícil conseguir dinheiro para recapear as estradas, as nossas ruas que estão uma calamidade, não consegue terminar a cozinha para fazer a refeição das nossas crianças, a par com o velório nosso. Oi, gente, eu não consigo entender. Eu realmente não consigo. Eu gostaria, eu conversei com o presidente hoje, que chamasse esse representante da mineradora Conchal. Quando eu entrei em contato com o prefeito, ele chamava Zé Roberto. É uma pessoa que tinha uma empresa em São José dos Campos, se não me engano, que ele fabricava turfa líquida, que é aquela terra preta, só que ele desenvolveu. Na época, eu sei que foi essa pessoa que registrou o subsolo. Para que todo mundo entenda, o subsolo não tem dono. Depois que você registrar, é seu. Não tem jeito. Eu sei disso porque eu fui funcionário da Capelinha há 30 anos, a Cerâmica Lanze registrou uma parte da propriedade do João Bosco e das 7 Lagoas também. O João Bosco ele é dono de 20 centímetros. Abaixo disso, quem registrar é dono. Então não adianta o prefeito falou que vai chegar, cancelar e ele vai continuar dono. Não tem jeito. Tanto que existem vários hoje propriedades de Conchal que a pessoa tem sítio beirando, assim, margeando o Rio Iguaçu, ele sabe que tem areia, ele foi lá e registrou o subsolo. Ele é dono da terra, mas registra o subsolo. E existe uma lei federal que você tem que dar uma porcentagem. Mas para o cara que é dono desses 20 centímetros. Mas abaixo é dele. E se começar, vai entrar na justiça e você consegue o direito, porque o subsolo, quem registrar é o dono dele. Então assim que eu fico bobo com o prefeito, porque pelo que eu estou sabendo, parece que o cara conseguiu, faltava uma licença de Brasília, parece que ele conseguiu. Eu sei que eu estou na CETESB com umas coisas que eu estou atrás, olha, não é fácil não, eu também, mas pelo que eu sei, a documentação dele está em ordem. Estranhamente, a hora que o cara vai começar a fazer, o cara cancela, não consigo entender. Então eu gostaria que o presidente chamasse e também convidasse o prefeito junto, para a gente conversar junto, o dono da mineradora e o prefeito também, que estivesse junto com nós aqui, para explicar por que ele cancelou e escutar outra parte também. Eu acho que é interesse de todos nós. Porque, pelo que eu sei, ele vai cavocar lá tipo até 9 metros de fundura. Nós vamos ficar com uma reserva muito grande de água. Agora, se o prefeito falou que ele vai fazer, ele não vai cavocar. Ele vai tirar o capim, eu nem sei se ele vai tirar o capim,
e vai fazer. Então, eu acho que é um absurdo. Então, ele vai tirar a areia de lá e vai ficar, nós vamos ficar com uma reserva de água muito grande. E ele fazendo a represa do jeito que ele está falando, não vai ser igual. Que eu acho que ele nem consegue fazer, me desculpem. Que eu, do jeito que vai fazer, não consegue nem verba para... Está difícil para recapear a cidade. A gente vê a situação que está passando dificuldade, um monte de coisa. Ele falar para mim que, gente, é difícil. Para fazer aquela represa fica em 5 milhões. Agora tem uma pessoa que vai fazer, dá pronto. Você fala que você vai fazer, é estranho. Então, senhor presidente, eu digo que viesse esse cara da mineradora. Antigamente, eu falei para você, era o tal de Zé Roberto. Eu não sei se ele pegou outro sócio hoje, não sei dizer para você. Mas que convidasse o prefeito junto também, para que desse explicações. A gente escutar o lado do prefeito, por que ele cancelou, e o cara também, o que aconteceu. Só isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Paulo. Você vai falar, Maria? Desculpa, Paulo. Com a palavra, vereadora Maria. É aqui. Era ela também. Não, ela assinou na assinatura do Wanda. O Wanda assinou por cima. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero, assim, em primeiro lugar, agradecer nós chamamos de Picone, né? Cadê? Ele está aí ainda ou já foi embora? O Edson. Porque durante esses 2 anos, ele está ali. Foi uma pessoa muito educada, pessoa muito boa, muito humilde, do Nilton também, né? Esses 2 anos, ele foi uma pessoa muito boa, não tem nada para falar assim, eu tenho uma queixa dele, uma pessoa muito educada. E também desejar as boas-vindas para os dois, André e o outro. Como é que é? Marcelo. Que Deus abençoe vocês, viu? E eu quero falar também, foi falado sobre o estacionamento, aquele problema lá. Eu também concordo com o Edgar, porque tem comércio do Jonas, tem bicicletaria, tem um monte de lugar ali, né? As farmácias, bastante lugar que atrapalha bastante. Vai na bicicletaria, não pode estacionar daquele lado. Tem aquela farmácia como fala lá, de remédio lá. Também, esqueci. Fica difícil. Então, a rua é larga, então não precisa, né? Sei lá, eles que sabem. E quero falar também lá na rua, na Avenida União, a turma está reclamando muito desde o ano passado que negócio de esgoto, está tudo entupido, né? Para poder dar um jeito de desentupir, porque agora Deus está mandando tanta chuva para nós, então já está tudo, está até reto, assim, as grades, assim, igualou com tudo. Então, eu pedi assim para limpar as redes de esgoto, aqueles como chama lá, Nilton? Não é de esgoto, não. Então, é isso que eu estou pedindo. Mas, não tenho muito o que falar hoje, não. Obrigada. Com a palavra, vereador Paulo. Ô, glória. O Wando já fez um comentário aqui a respeito da represa. Eu já fiz um convite para o responsável, representante da mineração Conchal, para que segunda-feira ele esteja nessa casa para falar com os vereadores sobre o que aconteceu na represa lá. Aproveitando a oportunidade da represa, eu quero falar do final de ano aí, da cidade. Mas antes aí eu quero cumprimentar o ex-vereador Rogério, que está presente aí, o ex-vereador Wagner Lozano também, que está presente aí na casa. Aí. Queria aqui dizer do final de ano, quando o prefeito foi na TV JAP esclarecer alguns assuntos sobre a represa, porque ele estava parando a represa. É um direito dele, ele é o prefeito, ele que manda, mas nós temos que ouvir as duas as partes. Eu acho que a melhor coisa que tem é ouvir as duas as partes. Então, o representante da empresa, segunda-feira, com certeza ele virá nessa casa, dar uma satisfação para os vereadores e contar aquilo que realmente está acontecendo aí. Queria dizer da cidade, que esse final de ano, o Valdeci foi lá na TV JAP, esclareceu que a cidade
estava parada, meia suja, porque a prefeitura ficou 20 dias parado. Quando eu falo que ele é mentiroso, ele vai lá e quer meter processo. É mentiroso. A cidade ficou 6 dias parada. 3 dias na semana do Natal e 3 dias na semana do Ano Novo. E ele teve a coragem de falar, ficamos 20 dias parados, não é porque sai na rua tirando fotinha disso ou daquilo que a gente não vai fazer o serviço. Nós vamos fazer o serviço, isso é o procedimento, tem que ser feito. Tem que ser feito, mas não faz. É onde chegaram para roçar perto da minha casa, roçaram o terreno para baixo da minha casa. O menino que mora de frente falou assim, roça aquele terreno para nós. Lá nós tem ordem para não roçar. Foram roçar 10 dias depois. De tanto eu falar e criticar e tirar foto e postar no Facebook. E o prefeito tem um compromisso aí, prefeito. Quero lembrar o senhor, com o chefe de gabinete do senhor. Vou falar o nome da rua e vocês já sabem do compromisso do senhor, hein? Rua Manuel Osório de Oliveira, Jardim Santa Luzia. O pastor me indagou na rua, vocês têm um compromisso com ele. Falou que ia lá tapar o buraco dele do asfalto lá, no dia. E até hoje está lá, ó. E o cara quer que eu vou lá tirar uma foto. Eu vou dar esses 15 dias aí para o senhor, para fazer lá o procedimento, porque se não for feito, eu vou lá tirar foto e vou postar no Facebook. Então isso vem causando um transtorno ali para os moradores ali. Queria falar aqui também de mais compromissos do prefeito aqui, ó. Então, para quem se lembra aí, em 2014, acho que foi em março ou abril de 2014, o prefeito esteve nessa casa e assumiu um compromisso de fazer a formalização do trânsito e prometeu aqui recapear 72 ruas dentro da cidade. O que você vê é ele jogando uma pá de asfalto dentro dos buracos e socando com soquete, não recapeia nada. As ruas que ele recapeou, nem recapeou, asfaltou a rua Joaquim Câmara, foi dinheiro da gestão passada. A rua Primo Rebesse foi dinheiro da gestão passada, dinheiro que ficou preso porque não pode ser liberado em época de política. Só libera no outro ano. Então está aí uma grande falha do prefeito, que vem assumindo o compromisso, mas não vem fazendo nada. Quero também dizer aqui da estação ferroviária, onde ele falou que ele ia montar uma biblioteca, onde ele falou que ia fazer uma reforma. Faltam 2 anos, mas não dá mais tempo. Não vai fazer nada disso. É lamentável o negócio dele ficar insistindo naquilo que não vai dar para ele fazer. Gostaria muito de ver ele fazer, mas não faz. Ele fala que vai fazer, mas não faz. Mente demais. Quero falar aqui também da abertura da rua Camilo Chagas. Até hoje, meu amigo. Olha para vocês verem como é. Depois o Paulinho Miranda é bocudo, vai lá falar, o cara fica cobrando isso, cobrando aquilo. Nós tem até dia 31 de dezembro de 2016. Mas se não começar agora, não vai fazer. Tem que aproveitar e aprimorar a coisa para que dê resultado. A rua Camilo Chagas está lá, ó. Ele só fez a abertura da rua e abandonou tudo lá, esqueceu. Cadê o desapropriamento que ia ser feito lá? Cadê a duplicação que ia ser feita? Nada até agora. Vamos falar do SAMU. Outra coisa que era para estar funcionando em outubro, hein, gente? Lembra do compromisso dele? Em outubro, nós estamos preparados para nós abrir o SAMU. Não deu em outubro. Em novembro, agora precisa abrir concurso para motorista do SAMU, que tem que ter o concurso público para os motoristas do SAMU. Não pode vir direto da prefeitura. Tem que ser um concurso especificado. Então está aí o negócio. E o SAMU lá parado. Disse que vai inaugurar dia 6, sexta-feira. Mentira, não vai inaugurar nada. Por quê? Eu não vou afirmar, mas eu vou falar. Segundo o que eu estou sabendo, e preciso verificar, que nem a UTI tem aparelho mais dentro, e também tiraram da aparelhagem da ambulância do SAMU. Isso é gravíssimo. Onde foi parar essa aparelhagem? Ou ela veio sem? Tá de brincadeira com a população, não tá? É coisa de louco, é impressionante. O velório municipal a gente já falou, a cozinha piloto a gente já falou. A marcação de solo que precisa ser feito gastou não sei quantos R$1.000 em marcação de solo em nossa cidade. E a Avenida União com a Rua do Ferreira de Melo esqueceram de fazer o procedimento. Uma grande reclamação lá em cima dos munícipes lá, do pessoal que frequenta lá, que precisa ser feito alguma coisa lá.
Então, deixo aqui, mais uma vez, com o povo conchalense, a nossa indignação, como a nobre companheira falou, aqui nessa tribuna. O povo se arrependeu, e se arrependeu de uma maneira geral de ter votado em quem eles votaram. Isso eu ouço todos os dias nas ruas. A não ser meia dúzia de cabo eleitoral dele, que está bem, né, que prestam serviço para a prefeitura aí, são pessoas aí do trem da alegria, esses estão satisfeitos, pode ter certeza. Mas a massa que sofre com remédio, com promessas de recapeamento de rua, com abertura de rua, com rodoviária, etc, 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 o povo está triste. Infelizmente, tudo aquilo que o prefeito falou na campanha política, até agora não está dando em nada. Quer que a gente fale de coisas boas? Que coisas boas que nós vamos falar? Da coisa boa de repassar o dinheiro para o hospital? O dinheiro é da Câmara. Quem fez isso foi a Câmara. E não da Câmara, o dinheiro do povo. E ele não fez favor para ninguém. Esse dinheiro é da Câmara que foi devolvido para ele e repassou para o povo. Tanto que eu também vou fazer mais um comentário breve aqui. A gente vem sendo... Eles vêm tentando inibir a gente, coagir a gente, da gente se calar aqui na tribuna. Mas a gente foi eleito pelo povo, temos que dar uma resposta pelo povo. O prefeito entrou com um processo contra a minha pessoa, pedindo uma indenização, tal qual que eu não fui capa de jornal, não sei, acho que não tinha saído ainda, né, Adolfo? Se eu não teve acesso lá, eu então não fui capa de jornal. Mas deixo aqui a minha indignação com o prefeito municipal de abrir um processo contra a minha pessoa no Tribunal de Justiça, pedindo uma indenização, que se sentiu constrangido de umas coisas que eu falei aqui. E a minha família, senhor prefeito, não se sentiu constrangida quando o senhor fez 5 portarias para mim, mudando eu de serviço por politicagem do senhor, pela irresponsabilidade do senhor, que faz promessa e não cumpre, aí vem querer fazer patifaria com um pai de família? Com uma pessoa honesta e trabalhadora que paga os seus impostos no dia e está aqui para defender o povo. Isso o senhor acha bacana? Na qual Câmara que eu falo com ele aí, Adolfo? Qualquer uma das duas? Então, prefeito, senhor, o que eu posso dizer para o senhor? O que o senhor tem na cabeça? Por que fazer um negócio desse? Qual que é o motivo do senhor de me falar que eu joguei bola com o senhor na infância e eu não joguei? Não segurava o cavalo do senhor para o senhor montar? Eu segurava. Esses dias eu estive conversando com um amigo de infância nosso, qual o senhor conhece bastante, não vou citar o nome da tribuna porque eu não pedi permissão para ele. E ele falou, rapaz, é verdade mesmo, lembro disso até hoje. Então está aí, prefeito. Isso daí é constrangir a família do senhor? E a minha família o senhor não constrangiu? O senhor me constrangiu perante mais de 1000 funcionários públicos fazendo essas portarias que o senhor fazia? O senhor me constrangiu com os munícipes, constrangiu eu com os funcionários públicos, com os meus companheiros de serviço. Por que o senhor não colocou isso no processo? Agora nós vamos ver, esperar a juíza analisar e ver quem está certo e quem está errado, né, Geri? Só resta aguardar, porque agora vamos ficar esperto que virou moda aqui, gente. Vereador cobrou, processo em cima dele. Mas nós não podemos parar. Nós temos que fazer a nossa parte. Quem elegeu a gente foi a população, e nós temos que dar um respaldo para a população. E vamos esquecer o prefeito, e vamos para a justiça, e que vença o melhor quem tem a razão. Seja o que Deus quiser, nós estamos juntos e misturados. Eu não esquento a cabeça com isso. Eu estou no meu direito de cobrar o direito da população. Por hoje é só. Meu muito obrigado. Por enquanto.